O Jardim Botânico possui a maior coleção em números de espécies vivas entre os jardins botânicos brasileiros. Diante dessas serão apresentadas algumas delas conforme suas classificações. As classificações são arbórea, com vegetal lenhoso, cujo caule, chamado de tronco, se ramifica acima do nível do solo. Pode ser de pequeno, médio e grande porte. Exemplo disso é a espécie Araucaria angustifolia, conhecida como pinheiro do Paraná. A espécie popularmente conhecida como pinheiro do Paraná ou pinho brasileiro é considerada uma árvore de grande porte e pode ultrapassar 200 anos. Vive em ambiente terrestre, com 10 a 35 metros de altura, sendo que o diâmetro do caule na base pode ultrapassar 2 metros e o da copa 10 metros. Durante o seu desenvolvimento, quando jovem, seus ramos formam uma copa em forma de cone e quando adulta lembra uma taça. De agosto até setembro, ocorre o desenvolvimento das estruturas reprodutivas. Entre outubro e novembro, ocorre a polinização, que é realizada pelo vento. Apesar de florir anualmente entre setembro e outubro, as sementes levam aproximadamente 3 anos e meio para se formarem. É uma espécie de clima tropical úmido, subtropical úmido e subtropical de altitude. A planta produz uma raiz axial ou pivotante. Dentre as pragas que a atacam a araucária, os lepidópteros são as mais agressivas junto aos insetos. Outra classificação é a arbustiva, de vegetal lenhoso cujo caule é ramificado desde a base. Não possuem tronco e seus tamanhos são variados. Exemplo disso é a Calliandra threadbank, conhecida como esponjinha. Arbusto lenhoso muito ramificado, florífero, vive em ambiente terrestre de ciclo perene e chega de 2 a 4 metros de altura com folhas permanentes. Contém folhas pequenas, formadas durante a primavera e verão de cor rosa, vermelho ou branco. Adequado para plantio isolado em pleno sol. É tolerante ao frio. Multiplica-se por sementes até o período final do inverno. É uma espécie de climas equatorial, subtropical e tropical. As pragas mais frequentes na caliandra são as cochonilhas. Outra classificação é a herbácea, as quais possuem estrutura flexível e frágil, sem tronco e são de pequeno porte. Exemplo disso é a Spathiphyllum vallis regio, conhecida como lírio da paz. É uma herbácea perene de 30 a 40 centímetros com folhas ornamentais. Floresce durante a primavera e o verão. Cultivada a meias sombras em vasos, em canteiros ou em beira de muros. Recomendada apenas para regiões tropicais e subtropicais. Outra classificação é a trepadeira, as quais são plantas de natureza herbácea, semi-herbáceas ou lenhosa. Crescem em qualquer direção, desenvolvem-se rapidamente e necessitam de suportes. Podem ser classificadas como gavinha, com caules adicionais que garantem a fixação da planta em paredes, árvores, entre outras. As escandentes, que precisam ser educadas com amarrilhos ou tutor para subir em alguma estrutura. E enrolamento, que se enrolam em qualquer estrutura, como arcos, troncos de árvores, estacas, pergolados, entre outros. Outra classificação são as hidrófitas ou macrófitas aquáticas, que são quaisquer plantas que vivem com uma porção de sua parte vegetativa permanentemente imersa em água. Outras definições exigem que as hidrófitas sejam plantas herbáceas ou rizomatosas que permanecem na água durante toda a vida. As plantas herbáceas e rizomatosas podem se apresentar de 3 maneiras:
Flutuantes, quando suas raízes não se prendem ao fundo e toda a planta permanece flutuando na superfície. Semissubmersas, quando parte da planta permanece fora da água, mas pelo menos as raízes estão presas ao fundo. E submersas, quando as raízes estão fixas ao fundo e todo o corpo da planta permanece debaixo da água.